Olá, tudo bem, minhas estrelinhas maravilhosas? Tudo bem? Faz tempo que eu não apareço, aí eu tava fugindo porque as energias estão trabalhando e aí eu fico com uma carinha um pouquinho. Mas, do mesmo jeito que as energias cobram e que eu fiz esse canal aqui pra gente falar sobre a minha vida, a minha depressão, e para mim foi uma intuição da espiritualidade, aí eu tô sendo cobrada. Então tô começando esse vídeo assim, ó, de cara lavada, sem preparar nada, sentada aqui na rede, aqui no nosso pátio, tava meditando, olhando aqui a paisagem, né? E aí caiu alguns vídeos aí também sobre o dia 24, essas coisas que estão postando aí de energia negativa, aí eu entendi porque que essa semana toda eu também fiquei com as energias balançando. Mas eu estava aqui conversando aqui com meu marido e estava explicando sobre essa mudança da minha vida, sobre essa descoberta desse trabalho com a espiritualidade. E aí eu estava contando alguns pontos, né, da minha vida. E aí veio aquela intuição, isso aí merece um vídeo, eles estão esperando. Cá tô eu, cá tô eu, tá? Então vamos lá, eu estava contando assim pro meu esposo que eu trabalho assim com como que eu vou dizer, 4 amigos da espiritualidade, tá? Não vou chamar de mentores e nada assim, eu não quero ser tendenciosa. Mas assim, por eu vir de uma família católica, o primeiro contato que eu tive foi com a Santa Rita de Cássia, que é dali, né? Minha santinha com 8 anos, em que ela falou comigo. Eu pedi para ela, eu fiquei esse ano, né? Quando eu tinha 8 anos, eu peguei um sarampo que não estourava, né? Quase morri, tive diarreia, minha mãe enrolava no pano vermelho, aquelas complicações de criança. E eu com a imagem dela pequenininha assim na mão, eu segurava e falava, eu vou conhecer a Santinha. E minha mãe gritava para eu não ir, e foi aquela luta toda. E aí eu consegui sair dessa, e aí estava prestes a fazer o exame, que a gente fazia exame naquela época, do 2º para o 3º ano. E eu pedi para Santa Rita, né, que ela me ajudasse a passar de ano, que eu ia rezar um terço para ela. Estava aprendendo catecismo, aprendendo a rezar terço com 8 anos, né? E aí eu ouvi a voz dela tão suave, tão bonita, dizendo assim, olha, peça para sua mãe rezar com você. Porque minha mãe nessa época estava um pouquinho, por outros problemas, afastada de toda a espiritualidade, religiosidade, né? Que ela havia aprendido também. E aí passei de ano, minha mãe ajoelhou e rezou. Então foi a primeira vez que eu tive um contato próximo. Então a partir daí, independente das religiões que eu conheci, sabe, eu fui, mas a Santa Rita sempre esteve comigo, tá? Então é a minha santinha que me acompanha até hoje, é minha mãezinha, minha companheira, minha amiga, minha camarada, tá? Então nunca mais. E aí depois, num outro momento já da minha vida, em que eu já estava convivendo com o pai do meu filho, estava com meu filho numa idade adolescente, e passei muitas coisas, e aí depois acabei saindo de casa, né? Meu filho já estava com 17 anos, perguntei pro meu filho, olha, não dá mais, tudo, a mamãe vai levar, vai sair aqui, não vou esperar o marido sair, tomei a decisão, você vem comigo? Ele, mãe, demorou. E aí ele falou que desde pequeno ele já percebia que eu devia ter tomado essa atitude. E ele veio comigo. Mas a gente passou algumas dificuldades, algumas coisas, né, na vida, tudo. E aí eu falei, não, eu vou resgatar meu lado religioso, da minha origem, que é a Igreja Católica. Eu comecei a ir à missa todos os domingos. E muitas vezes eu obrigava meu filho a ir, obrigava, ele me acompanhava, tudo, mas às vezes não. E lá eu tinha Santa Rita, eu sentava do lado da Santa Rita, assim, para quem é do lado esquerdo, sentava, ela me olhava, e aí eu conversava muito com ela no final da missa. E olhava aquele crucifixo com Jesus pregado na cruz, e algo dizia, você está reclamando do quê? Olha o que ele sofreu, olha o que a mãe dele sofreu, vendo o filho pregado na cruz.
que você está reclamando, né? E aí eu comecei a pensar e a me compadecer com todo esse sofrimento de Cristo, aquela coroa de espinho. E aí eu chorava, chorava. Então assim, eu não ouvia muito o que o padre falava, né? Porque tem certos dogmas que a gente fica um pouco assim. Mas eu ia para conversar com Cristo e com Santa Rita. E aí chegava um momento que eu chorava assim, e eu fechava meus olhos e Cristo descia daquela cruz, me abraçava e puxava minha cabeça pro ombro dele e eu chorava, chorava, chorava. Aí eu saía com tanta energia boa para enfrentar mais uma semana com dificuldades no trabalho, com coisas que eu passava, de ser humilhada, mas eu não podia revidar porque eu precisava trabalhar, eu precisava do dinheiro, né? Então esse foi o segundo momento que eu conheci os meus guias, meus companheiros espirituais, Santa Rita e Cristo. E aí passei por mais outras coisas, né, que eu não vou detalhar aqui, senão vai ficar muito comprido, do meu filho, né, que eu já comentei, conheceu uma moça, casou, ficamos 6 anos sem se ver, né? E aí foi aquela coisa, síndrome do ninho vazio, a tristeza, porque eu sou abandonada por todos, ninguém me ama, aquela coisa toda. E aí foi, mas eu nunca perdi o quê? A fé. Deus está comigo? Bora, bora. E aí quando caiu a ficha que quando aparece um problema na nossa vida, eu não tenho também que falar, olha, eu vou sofrer porque é karma do passado, então eu vim aqui só para pagar karma. Não, a gente tem que resgatar aquilo naquele problema. E aí eu olhava para cima, né? Então eu chegava no desespero, que eu morava sozinha, eu gritava, Deus, Deus, cadê você, Deus? Até que eu comecei a sentir Deus aqui dentro de mim. E aí Deus começou, sabe? Eu sentia, eu falava, Deus, você tá comigo? Ele, tô. Eu falei, então vamos embora. E aí eu comecei a dar rumo na minha vida, as coisas começaram aí, eu comecei a tomar uma outra postura, né? E aí foi o momento que eu tive uma intuição de Deus de chegar até essa praia e conhecer meu atual marido, uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Então, assim, uma loucura mesmo, mas eu tinha tanta certeza que era isso que eu tinha que fazer, que às vezes eu penso aqui, eu falo, nossa, realmente, quando minhas amigas falavam, você é louca, você não sabe quem que é a pessoa, realmente tinham razão, mas eu vim com tanta certeza que Deus estava me guiando, e hoje estou aqui nesse presente, um marido maravilhoso, com defeitos, lógico, também ia ficar sem graça, né, se não tivesse um pouquinho, num paraíso desse aqui, aposentada, que é o sonho de muita gente. Quando eu me aposentar, eu vou morar na praia. Eu nunca sonhei isso. E de repente eu fui presenteada com todas essas bênçãos, nesse lugar maravilhoso, né? Cercada de animais, natureza, gato, um homem bem-humorado, paciente, amoroso. E chega, senão ele vai ouvir aqui, ele vai subir, né? E aí, o que aconteceu? Ele começou a me mostrar todo esse conteúdo lindo, né? Da espiritualidade oriental, lá da Índia. E aí a gente começou a se aprofundar com o espiritismo de Allan Kardec, né? Eu já ouvia falar, sempre questionava, poxa, tem mentor, será que eu tinha? E aí ele me apresentou Yogananda, né? Aí tem o livro da autobiografia de Yogananda, tudo. Mas até então a gente... Aí uma hora, um dia a gente passeando na praia, aí à noite, conversando sobre filhos, sobre amor de filhos, essas coisas todas, né? Eu senti assim para atrás que tinha alguém nos seguindo, parecia que estava escutando nossa conversa. Aí eu falei, mas o pessoal faz questão de escutar a conversa. Quando eu olhei assim, eu vi uma senhora de cabelos longos com um vestidão comprido andando atrás da gente. E eu falei assim, credo, que mulher estranha, né? Essa mulher é muito estranha, andando, conhecendo assim. E aí quando a gente foi fazer a viradinha para retornar, aí tem aqui onde segue a gente chama de a servidão para ir para outra praia, atravessou assim para lá e aí eu virei para ver, não tinha ninguém. Aí eu falei, ô Marquinhos, você não viu uma mulher andando atrás da gente assim, um vestidão assim, tipo uma batona, um cabelão comprido, meio ondulado, escutando a conversa? Ele não, eu falei, credo, né? Bom, como eu sempre já até cheguei a ver pessoa que morreu sem saber, que estava morta, até
conversei depois que eu fiquei sabendo. Isso aí é para outro vídeo, né? E aí tudo bem, passou. E aí à noite a gente sempre escolhe alguns vídeos para assistir, uns vídeos mesmo dos mestres indianos. Ele começava a mostrar para mim e ele escolhendo lá, aí ele parou num vídeo de Yogananda. Nossa, gente, veio uma coisa, uma alegria assim profunda, uma sensação, e eu escutei uma voz bem pertinho aqui do meu ouvido, disse assim: aquela mulher era eu, esse aí. Aí eu comecei a rir, eu ria, mas eu tive uma alegria, um êxtase inexplicável, gente, inexplicável. Eu não vou dizer que é um êxtase quando você tem um filho, que é bem diferente, sabe? Eu ria, sabe? E a partir daí, eu comecei a sentir as vibrações de Yogananda. E aí eu lembro que no dia seguinte eu sentei numa pedrinha que tem ali e meu esposo me ensinando sobre meditação, respiração, yoga, aquelas coisas que é a linha do Yogananda, né? E eu lembro que eu sentei e falei, nossa, que é legal pra gente meditar, mas eu tenho grande dificuldade de respirar, seguir a técnica em si, né? Aí eu falei assim, nossa, como será que eu posso meditar? E aí eu escutei a voz dizendo pra mim, sinta e deixe. E isso vem me acompanhando, já tem mais um ano e pouquinho que tudo isso aconteceu. Sinta e deixe. É Yogananda falando comigo, sabe? Então aí foi mais o aparecimento de mais um mentor, mais um amigo espiritual. Vamos chamar de amigo espiritual para não ser tendenciosa, né? Aí se passou e a gente começou a acompanhar o canal do Sérgio, né? E aí nós fizemos a cirurgia espiritual. Marcamos a cirurgia, meu esposo e eu, acontece no primeiro domingo de cada mês. E eu sempre questionava, será que eu tenho um mentor dessa linha aí, né, de Allan Kardec, etc e tal? E aí o gatinho tá lá junto com a Santinha. Eu acho que ele não vai fazer nada com o gatinho, espero. E com a Santinha. E aí, no dia da cirurgia, a gente tem que deitar durante 1 hora, né? Sintonizar com a espiritualidade, com a oração para fazer essa cirurgia, que realmente deu efeito. Eu senti bastante o efeito, meu esposo também, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu entrei naquela, sabe, naquela meditação, que eu tenho muita facilidade desse desdobramento, essa tendência energética que eu estou trabalhando agora, né? E antes, deixa eu fazer um adendo que eu esqueci. Na virada do ano de 2020 para 2021, na beira da piscina, lá na casa da minha sogra, eu falei assim, olha Deus, se eu tiver que trabalhar na espiritualidade, agora com a minha aposentadoria, eu quero voltar. Acho que vai ficar confuso, porque eu falei que eu vi uma pessoa que já tinha morrido, eu fiquei apavorada e fazia umas viagens astrais, e eu pedi... Não sei se vai ficar confuso, gente, depois eu vou ver esse vídeo aqui. E aí eu pedi para Deus que eu tinha que trabalhar por causa do meu filho, etc e tal, que Ele me colocasse no trabalho onde eu poderia trabalhar espiritualidade. E eu já tinha começado a fazer o magistério com 18 anos, mas fui fazer estágio e vi que não me achei muito legal. Depois me formei em contabilista, economista, fui trabalhar no banco, não sei o quê. E aí, mas nesse trabalho do banco eu tinha as minhas viagens astrais, meu trabalho espiritual, né, astral. Eu vinha muito cansada, muito assim, mas não sabia o que era. E aí todo mundo fala, você tem uma espiritualidade, tem que desenvolver. E eu falei, Deus, eu tenho que trabalhar para criar meu filho. Me coloque num trabalho onde eu possa exercer essa espiritualidade, tá? E aí o que aconteceu? Eu voltei a fazer o magistério, terminei, me formei, prestei concurso e fui para a área da educação. E aí amei. Era o tempo certo, é o tempo de Deus, né? E aí eu senti que as minhas viagens astrais não estavam tão cansativas, como se tivesse dado um trabalho. Mas isso ficou na minha cabeça. Então, como eu estava prestes a me aposentar, e aí eu fiz esse comprometimento, olha, já deu tempo, né, na virada do ano de 2020 para 2021, após ter Covid e tudo, e aí eu falei, Deus, agora eu vou me entregar para a espiritualidade. Se realmente eu tiver isso, eu vou me entregar para esse trabalho. Gente, a minha aposentadoria fui eu mesma que
pedi pelo aplicativo, a gente estava na pandemia, ela saiu rapidinho. Eu falei, nossa, minhas amigas, nossa, tem 1 ano, 2 anos aí pedindo. Por quê? Porque eu tinha feito um comprometimento e ela saiu, e desde então eu estou trabalhando isso, tá? E aí, voltando na cirurgia espiritual, nesse dia o que aconteceu? Veio uma luz assim, eu estava de olho fechado, né, escutando a meditação, estava me concentrando com a espiritualidade, aí veio uma luz assim, forte, linda assim, sabe, que passou aquele êxtase diferente do Yogananda, mas um êxtase gostoso assim, e eu de olho fechado, e nessa luz assim, me veio aquela vontade de abrir o olho. Eu achei que estava acontecendo alguma coisa, que alguém abriu a porta, alguma coisa assim, e algo falou, não, continue assim. E aí formou um rosto de uma mulher com cabelo por aqui, não sei o quê. E aí eu pensei, falei assim, nossa, porque eu tinha que concentrar com os meus mentores. E aí ela me disse, eu sou sua mentora. E aí eu perguntei, quem é? Eu não conheço esse rosto. Ela falou, eu sou Meimei. Eu achei estranho, terminou tudo, e aí contei com o meu esposo. Ele, vamos lá, vamos buscar. Buscou a Meimei e estava lá a foto, tá? Talvez eu até coloque como capa desse vídeo, é a foto bem semelhante à que eu vi. E aí eu falei, nossa, Marcos, eu já tinha ouvido falar em Meimei, mas eu não conheço muito, né, a vida dela. Nós fomos buscar. Gente, ela era uma pessoa que também era da Igreja Católica. Ela sofreu de infecção na urina como eu, de infecção na garganta como eu sofri. E ela também gostava muito de criança, e hoje ela faz um trabalho espiritual numa escola de crianças. Então olha que engraçado. Yogananda também, lá na Índia, formou uma escola de crianças, e eu fui trabalhar com criança. Então olha como o mentor se encaixa também com a gente, com a nossa vida aqui, né? Então é coisas da espiritualidade. Quando você se entrega e você deixa e sinta, você acaba percebendo. E aí você vê que aqueles que são seus mentores, que se apresentaram, porque eu sempre tenho aquela dúvida, será que fui eu que criei? Será que é isso? Eu tenho simpatia? E não. Olha que o Marcos me mostrou vários mestres lá da Índia, mostrou o Sirei Teshua, o Mahasaya, Yogananda. E assim, eu nunca senti simpatia assim, pelo Yogananda, aquela coisa assim, que às vezes a gente tem por ver, olha, eu vou querer que ele seja o meu mestre. Não, pra mim não aconteceu nada, sabe? E não procurei coincidência, mas quando eu vi, a gente foi ver, realmente, fui ler a autobiografia que ele já tinha dado para eu ler, eu não li, e lendo a autobiografia eu vi muitas coisas em comum comigo, como eu sou hoje. Depois a de Meimei, a de Santa Rita, que foi casada, sofreu muito com o marido. Então olha só a coincidência. Sem falar do Mestre Jesus, que é o maior, é o governador do nosso mundo, né? Da nossa Via Láctea. Então, ele é aquele, mas dentro desse ele também, né? A gente tem outros. Então você vê como que é, né? O trabalho dessa energia cósmica, dessa espiritualidade. Então assim, eu espero ter sido clara, mas isso eu tinha que contar para vocês, sabe? Continue na sua busca, acredite sempre, e na hora certa vai aparecer seus mentores, vai. Sinta e deixe. Olha, agora vamos sentir esse paraíso. Beijo para vocês, até mais.